Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Falaremos sobre o tema a palavra de Deus e os governantes tirânicos. Isaías 10, 1 e 2 diz a Bíblia: Ai dos que decretam leis injustas e dos que escrevem leis opressoras para negarem justiça aos pobres e para arrebatarem o direito dos aflitos. Meus amados, esses versículos mostram que a lei deve funcionar para trazer justiça genuína e bíblica ao povo e para proteger o povo de danos. Os versículos advertem ainda que Deus punirá, fará justiça àqueles que praticam o mal, decretando leis injustas e opressoras. Meus amados, Deus instituiu os governos para o bem dos cidadãos, para estabelecer a justiça legal e proteger a todos de modo imparcial. Nos governos tiranos, em vez do Estado existir para os cidadãos existem para o Estado. Como consequência disto, os cidadãos nos governos tiranos não têm quaisquer direitos inalienáveis. Os únicos direitos que os cidadãos nos governos tiranos têm são-lhes conferidos pelo Estado. Os governos tiranos tratam os seus cidadãos como mina de ouro, achatando a sua renda através de impostos descomedidos. É característica dos governantes tirânicos fazerem decretos iníquos que levam ao achatamento da renda dos seus cidadãos mais pobres, mais humildes. E dessas leis, desses decretos iníquos, são os impostos cada vez maiores sobre as propriedades e sobre a renda dos seus cidadãos. Os governos tirânicos tributam a renda de seus cidadãos ao longo da vida, deixando-os com menos recursos imediatos ao longo da vida, para mais tarde fornecer um salário mensal muitíssimamente menor do que os cidadãos receberiam se tivessem investido esse dinheiro que foi tributado. Meus amados, Deus não criou as pessoas com o propósito de serem enganadas pelos governos tiranos, inescrupulosos, extorsivos, incompetentes e irresponsáveis. Quando comparamos os padrões éticos e morais de Deus com as ações dos governantes tirânicos, é notório a diferença. O contraste é claro. Os governos tirânicos estabelecem controle administrativo do seu governo através da nomeação de bajuladores comprometidos com o engano, a fraude e a mentira. Deus condena veementemente o engano, a fraude, a mentira. Salmo 5:6 diz a Bíblia: o Senhor destruirá aqueles que proferem a mentira, o Senhor abominará o homem sanguinário e fraudulento.
Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor Todo-Poderoso. Os governantes tirânicos usam os fundos dos impostos para enriquecer a si mesmos. Deus condena veementemente o enriquecimento ilícito através do roubo. Provérbios 22:22 está escrito: não roubes ao pobre. Vou repetir: não roubes ao pobre. Os governos tirânicos, eles empreendem ações que desmotivam, desestimulam os seus cidadãos de levar uma vida empreendedora, produtiva, livre da interferência governamental. Meus amados, a Bíblia mostra vários exemplos de pessoas que demonstraram espírito de empreendedor. Espírito de empreendedor. Por exemplo, Abraão. Abraão liderou o povo de Deus. E Abraão fez negócios, como, por exemplo, a compra de terras, a criação de rebanhos. Isso demonstra a importância do planejamento, da gestão de recursos e da capacidade de identificar oportunidades de crescimento. Provérbios 31:24 descreve uma mulher que produz e comercializa produtos, dentre eles vestes de linho, mostrando aí a livre iniciativa e a capacidade de criar valor, obter lucro através do trabalho e do comércio. José, esposo de Maria, que concebeu Jesus por obra do Espírito Santo, foi carpinteiro. O ofício de carpinteiro exigia, demandava habilidade, dedicação, esmero, trabalho e investimento em materiais e ferramentas. Ruth, a moabita, demonstrou empreendedorismo ao trabalhar nos campos. Sua dedicação, seu esforço deixaram claro a importância do trabalho e a importância de se buscar oportunidades para crescimento. A parábola dos talentos em Mateus capítulo 25 ilustra que os recursos devem ser gerenciados com responsabilidade e criatividade para gerar renda, para gerar crescimento financeiro. Eclesiastes 11:1 e 2 diz a Bíblia, que aconselha veementemente se investir em negócios e diversificar as aplicações para obter lucro e minimizar riscos. Deuteronômio 8:18 está escrito: te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires bens, propriedades. Esses exemplos bíblicos e esses versículos que eu acabei de ler não é apenas não demonstra apenas livre iniciativa, não demonstra apenas um empreendedorismo, não é apenas uma atividade econômica, mas é também uma maneira de mostrar fé, mostrar sabedoria, diligência e responsabilidade no uso dos recursos. Essas virtudes, os governantes tirânicos não querem para os seus cidadãos. Os governantes tirânicos se autodenominam pai dos pobres para manter seus cidadãos debaixo da sua tirania. Nos governos tiranos, o homem é apenas um escravo dependente, um subalterno ao onipotente, abre aspas, fecha aspas, ao onipotente governo tirânico. A característica dos governantes tirânicos é dar migalhas
aos cidadãos mais pobres, para que eles não façam oposição às suas perversidades, mantendo-os assim como gado eleitoral. Por isso que os governos tiranos sempre têm bolsa disso, bolsa daquilo, auxílio disso, auxílio daquilo. Escutem bem, Jesus nunca recorreu ao Império Romano para que o Império Romano tributasse mais os mais ricos para beneficiar os pobres da sua época, como, por exemplo, beneficiar os pobres da sua época com o auxílio pavio para as lamparinas das casas dos pobres. Jesus nunca fez pressão ao Império Romano para tributar mais os mais ricos, para beneficiar os pobres com o auxílio lenha para cozimento dos alimentos dos pobres, ou então o auxílio azeite de oliva para os pobres, ou então o auxílio tenda, o auxílio túnica, o auxílio cobertor para os pobres. Jesus nunca reivindicou ao Império Romano para que o Império Romano tributasse mais os mais ricos, para beneficiar os pobres da sua época com a bolsa prole, ou então com a bolsa rabínica, a bolsa escola rabínica, que era a escola rabínica na época, era a mais importante, era uma Harvard de hoje. Outra característica dos governantes tirânicos é que, escute bem, sempre eles buscarão eliminar a influência do cristianismo no meio deles. Como eles fazem isso? Exercendo um constante controle, um controle centralizado sobre os seus cidadãos e se colocando no lugar de Deus. Nos governos tirânicos, os governantes tirânicos, os seus governos, o controle centralizado sobre os seus cidadãos restringe a liberdade de opinião, a liberdade de ouvir, a liberdade de ler. Meus amados, a Bíblia é clara com respeito à liberdade individual. A Bíblia, aliás, ela eleva o poder de liberdade. Em Gálatas 6,5 está escrito, porque cada um, escute bem, cada um é individualização, porque cada um levará o seu próprio fardo, a sua própria carga. Isso é elevar o poder de liberdade. Portanto, a cosmovisão cristã engrandece o poder de liberdade. Os governantes tirânicos pecam quando impõem padrões malignos que punem os inocentes ou usam padrões diferenciados para punir quem lhes agrada. Mas escutem o que é que Levítico 19:15 diz: não fareis injustiça no juízo, não fareis injustiça no julgar, com justiça julgarás o teu próximo. Levítico 19:15, Provérbios 24:23 está escrito: ter parcialidade no julgar não é bom. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos e irmãs, divulgue, compartilhe esta mensagem com outros irmãos e irmãs que você conhece. Vou colocá-la também no meu canal do YouTube. O endereço do meu canal encontra-se logo aí embaixo. Se você não se inscreveu, clique aí, inscreva-se. Que a potente mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu ministério, é o meu desejo. Amém.